Eu tinha 6 anos quando ganhei a boneca. Minha mãe, Sueli, me deu num domingo de manhã, depois de voltar da feira. Eu lembro bem. Ela colocou a sacola em cima da mesa e disse que tinha trazido uma surpresa para mim. Eu puxei o plástico e vi o rosto da boneca. Pele clara, olhos azuis bem abertos, cabelo castanho escuro em tranças presas com fitas vermelhas. Não era uma boneca cara, mas para mim parecia perfeita. Eu dei o nome de Nina. Naquela época, a gente morava num sobrado simples, 2 quartos e uma sala pequena. Era um bairro tranquilo, de rua sem saída, onde todo mundo se conhecia. Meus pais já eram separados desde que eu era bem pequena, e eu vivia só com a minha mãe. Ela trabalhava o dia inteiro numa farmácia e chegava cansada. Então a maior parte do meu tempo eu passava sozinha, brincando com a Nina. Eu falava com ela, dava banho, penteava o cabelo, até fingia que a colocava para dormir do meu lado. A boneca ficou comigo por meses. Eu dormia abraçada nela quase todas as noites. Era um tipo de conforto, quando a casa ficava silenciosa e o barulho do relógio da cozinha parecia alto demais. Eu segurava a Nina e fechava os olhos imaginando que ela era uma amiga de verdade. Mas teve uma noite em que as coisas começaram a mudar. Era uma sexta-feira. Minha mãe estava vendo televisão na sala e eu tinha acabado de guardar meus brinquedos. Coloquei a Nina sentada no criado mudo, ao lado da minha cama. Ela ficava bem de frente para mim, com a cabeça levemente virada para a esquerda, como se estivesse me observando. Eu não achava isso estranho. Na verdade, até gostava de sentir que ela olhava para mim. Apaguei a luz, deixando só o abajur aceso, e me deitei. Lembro que olhei para ela antes de fechar os olhos. O rosto dela parecia mais sério do que eu lembrava, mas eu era criança, não dei importância. Eu devo ter adormecido rápido, porque o que veio depois foi o que eu chamo de um dos piores sonhos que já tive. Eu não lembro de todos os detalhes, só de um trecho. Um trecho que ficou gravado como uma cicatriz na minha memória. No sonho, eu estava sentada na minha cama e a boneca estava de pé bem na beira com o mesmo rosto de sempre, mas o olhar era diferente. Parecia viva. Ela se aproximava devagar e eu não conseguia me mexer. Só lembro da voz. Uma voz infantil, mas sem emoção nenhuma, me dizendo: "Eu vou te matar." Foi nessa hora que eu acordei. Abri os olhos de repente com o coração disparado. Levei alguns segundos para entender que estava no meu quarto, que era só um sonho. Tentei respirar fundo e me acalmar, mas aí percebi uma coisa que me fez gelar por dentro. A boneca não estava mais no criado mudo. Ela estava em cima da minha cama, de frente para mim. Por um instante, eu fiquei imóvel. O quarto estava escuro, só com a luz fraca do abajur. A Nina estava sentada perto dos meus pés, olhando diretamente para o meu rosto. O cabelo dela estava um pouco bagunçado e o corpo inclinado para frente, como se tivesse sido colocado ali com cuidado. Eu não conseguia pensar direito. Pulei da cama e saí correndo para o quarto da minha mãe, gritando o nome dela, mas minha voz mal saía. Quando cheguei, subi na cama e abracei ela chorando, sem conseguir explicar nada no começo. Ela acendeu a luz assustada, me perguntando o que tinha acontecido. Demorei para conseguir falar. Disse que tinha tido um pesadelo e que a boneca não estava mais onde eu tinha deixado. Contei que, quando abri os olhos, ela estava na minha cama. Minha mãe tentou me acalmar, dizendo que eu devia ter mexido nela sem perceber, talvez enquanto dormia. Ela foi até o meu quarto comigo, e quando entramos, a boneca ainda estava lá, sentada na cama, exatamente onde eu disse. Eu juro que vi o olhar da minha mãe mudar naquele momento. Ela não falou nada, só pegou a Nina e colocou de novo no criado mudo. Depois me levou para dormir com ela. Na manhã seguinte, eu acordei com a luz do sol entrando pela janela. A boneca não estava mais no quarto. Quando perguntei, minha mãe disse que tinha colocado dentro do armário, porque eu ainda estava assustada. Eu tentei fingir que não ligava, mas dentro de mim tinha uma sensação esquisita, como se aquela coisa ainda estivesse me olhando, mesmo guardada. Durante o dia, a vida voltou ao normal. Fui para a escola, voltei, almocei, vi televisão. À noite, quando já estava quase na hora de dormir, minha mãe perguntou se eu queria que ela deixasse a boneca fora do armário, para eu ver que não tinha nada de errado com ela. Eu hesitei, mas disse que sim. Parte de mim queria provar para mim mesma que era só um pesadelo. Ela colocou a Nina de novo no criado mudo, do mesmo jeito de antes.
Eu fiquei observando por alguns segundos. O rosto, o vestido rosa, o olhar fixo, e tentei me convencer de que era só uma boneca de plástico e pano, nada mais. Mas naquela noite eu não consegui dormir. Fiquei virando de um lado para o outro, o coração acelerado, e toda vez que abria os olhos, jurava que a posição dela tinha mudado um pouco. Eu piscava, olhava de novo e parecia igual. Talvez fosse o cansaço, talvez fosse a luz fraca do abajur criando sombras. Eu me obrigava a pensar nisso, porque qualquer outra explicação me deixava apavorada. Por volta das 2 da manhã, ouvi um barulho seco. Um toque curto, como se algo tivesse caído. Eu me levantei devagar e olhei para o criado mudo. A Nina estava no chão. Ela tinha caído, ou alguém tinha derrubado. Meu corpo travou. Eu olhava para ela e sentia o peito apertar, uma mistura de medo e dúvida. Pensei em acordar minha mãe de novo, mas algo dentro de mim dizia para não fazer isso, que ela ia brigar comigo por estar assustada à toa. Então, respirei fundo, peguei a boneca, coloquei de volta no lugar e tentei dormir de novo. Na manhã seguinte, contei para minha mãe. Ela ouviu tudo em silêncio. Depois me olhou séria e disse que talvez fosse melhor se livrar da boneca, para eu não ficar mais nervosa. Eu concordei na hora. A gente levou a Nina para o quintal. Minha mãe colocou álcool e riscou o fósforo. Eu fiquei parada, olhando o fogo subir e consumir o pano, o cabelo, o rosto. E juro que por um instante tive a impressão de ver os olhos dela ainda brilhando no meio das chamas. Gostou do relato? Comente de que cidade está assistindo e se inscreva no canal. Agora vamos continuar com essas histórias arrepiantes. Eu me chamo Andréia, e o que eu vou contar aconteceu quando eu tinha 5 anos. Até hoje, mais de 20 anos depois, ainda lembro dos detalhes como se tivesse sido ontem. Na época, eu morava com minha mãe, Darcy, num sítio pequeno, afastado da estrada principal. A casa era simples, de madeira antiga, e o som do vento batendo nas frestas era uma coisa que eu me acostumei a ouvir desde bebê. Foi no Natal daquele ano que ganhei a boneca. Lembro bem da manhã, o cheiro do café misturado com fumaça do fogão a lenha e minha mãe sorrindo com o embrulho nas mãos. Quando abri o papel, vi aquela boneca enorme, quase do meu tamanho. Cabelos loiros, lisos, um vestido rosa com rendas brancas e olhos azuis fixos. Ela tinha o rosto meio duro, de plástico liso, e os cílios eram longos demais. Pareciam sombras quando a luz do sol batia de lado. Naquele tempo, eu era pequena. Então, para mim, ela parecia uma pessoa. Eu dormia num quarto que dividia com minha mãe, mas a cama dela ficava mais afastada, perto da janela. A minha era baixa, encostada na parede. Eu deixava a boneca sentada numa cadeira velha, de frente para mim. Gostava de dormir olhando para ela. Achava bonito o jeito que os cabelos brilhavam no escuro. Nos primeiros dias eu realmente amava aquela boneca. Brincava o dia todo, penteava o cabelo dela, fingia que era minha amiga. Mas com o tempo, algumas coisas começaram a me incomodar. Coisas que na época eu não soube explicar direito. Às vezes, quando eu acordava de manhã, ela não estava na mesma posição em que eu deixava. Jurava que tinha deixado a cabeça virada para a janela e encontrava ela olhando para a porta. Minha mãe dizia que era coisa da minha imaginação, que eu devia ter mexido e esquecido. Só que eu sempre fui muito observadora. Mesmo com 5 anos, eu notava cada coisinha. E o que me deixava confusa é que às vezes os sapatos da boneca estavam com sujeira, como se tivessem encostado no chão. Teve um dia que achei até um fiapo de palha grudado no vestido, igual as que tinham lá fora no quintal. O sítio era grande e tinha de tudo, galinheiro, pomar e um canil mais profundo onde meu pai, na época ainda morava com a gente, criava 2 cachorros. Era o lugar que eu mais gostava de ir, mas ele sempre dizia para eu tomar cuidado. À noite o silêncio lá era diferente, mais pesado. Eu sabia porque às vezes levantava para ir ao banheiro e dava para ouvir o vento passando pelos bambus atrás da casa. Numa dessas noites, lembro de ter ouvido um barulho no quarto. Era um estalo leve, como quando alguém pisa devagar num assoalho velho. Eu virei para o lado e vi a silhueta da boneca, parada onde sempre ficava. Fiquei quieta, tentando não pensar em nada. Dizia para mim mesma que era só o vento, que tudo se mexe um pouco de noite. No outro dia eu contei para minha mãe.
mas ela só riu, disse que eu sonhei. Me deu café com leite e mudou de assunto. Só que a partir daquela semana, começou a piorar. Eu acordava e via a boneca em lugares diferentes. Um dia, ela estava sentada perto da porta. Outro dia, caída no chão de costas. Eu dizia para minha mãe guardar a boneca, mas ela dizia que eu ia me arrepender depois, que era presente de Natal, que custou caro. Uma tarde, quando minha mãe estava lavando roupa no tanque, eu entrei no quarto e juro que vi o braço da boneca escorregar devagar, como se tivesse caído sozinho. Eu congelei. Fiquei parada, olhando para aquilo até minha mãe me chamar. Ela disse que devia ter sido o vento, mas a janela nem estava aberta. Depois disso, comecei a ter medo de dormir. Passava muito tempo olhando para a cadeira antes de fechar os olhos. Às vezes, cobria a cabeça com o lençol, só para não ver. Eu me lembro bem de uma noite específica. Fazia calor e o lençol era bem fino. Dava para ver as sombras passando por fora se tivesse alguma luz. Eu acordei com um barulho que não era o vento nem os cachorros. Era uma respiração. Achei que fosse minha mãe, mas quando olhei para a cama dela, ela dormia profundamente de lado. O som vinha do meu lado esquerdo, baixo, constante. Eu levantei a cabeça devagar e vi, juro que vi, a boneca em pé, ao lado da minha cama. Ela estava parada, olhando para mim. Os olhos fixos, as mãos esticadas para frente. A respiração vinha dali, mas não fazia sentido. Eu congelei. Não consegui chamar minha mãe. Só puxei o lençol e cobri a cabeça. Fiquei tremendo, o coração disparado. Através do tecido fino, dava para ver a silhueta dela se mexendo. Primeiro um passo, depois outro. E então o som dos pés dela indo em direção à porta. Eu chorei baixinho, sem coragem de olhar. Fiquei assim até o amanhecer. Quando a luz entrou pela janela, eu levantei devagar e a boneca não estava mais ali. Saí do quarto e a vi, do lado de fora, perto do canil. Toda suja de terra, o vestido manchado. Os cachorros estavam agitados, andando em volta dela. Gritei pela minha mãe. Quando ela chegou, disse que eu devia ter levado a boneca até ali e esquecido. Mas eu nunca sairia sozinha de madrugada. Ela lavou a boneca e tentou colocar de volta no quarto, mas eu implorei para não fazer isso. Acabei chorando tanto que ela acabou guardando num armário do quarto dela. Depois disso, nunca mais quis brincar com a boneca. Durante meses, eu evitava até olhar para aquele armário. Às vezes, eu achava que ouvia barulhos vindos dali, mas podia ser coisa da minha cabeça. Quando meu pai foi embora, pouco tempo depois, minha mãe resolveu doar algumas coisas do sítio que não usávamos mais. Disse que a boneca tinha ficado no quartinho da bagunça da casa da minha tia, mas nunca tive certeza se foi mesmo. Até hoje, quando volto lá e passo perto do antigo canil, sinto um arrepio. O chão ainda tem uma mancha escura, como se fosse terra úmida, bem no lugar onde eu vi a boneca naquela manhã. Era o verão mais quente que eu lembrava. Eu tinha uns 10, talvez 11 anos, e passava quase todo o dia dentro de casa com o ventilador ligado e minhas bonecas espalhadas pelo chão do quarto. Eu colecionava bonecas e livros, era o que mais me distraía. Minha mãe dizia que era coisa de gente solitária, mas nunca me proibiu. No meu aniversário, ela me deu uma boneca diferente de todas as outras. Era de porcelana, o rosto liso e frio, os cabelos pretos lisos, olhos de um rosa escuro, quase vermelho, e um sorriso pequeno, mas que parecia zombar. Eu a chamei de Medonha, e minha mãe riu, meio sem graça, dizendo que o nome combinava. Coloquei Medonha na prateleira junto com as outras, mas ela sempre se destacava. Talvez fosse os olhos. Pareciam sempre mirar para onde eu estava, mesmo que eu mudasse de lugar. Eu tentava não pensar nisso. Um fim de tarde, sentei no computador velho da sala para pesquisar sobre bonecas antigas. Eu gostava de saber de onde vinham, os tipos de porcelana, essas coisas. Digitei algumas palavras e acabei encontrando uma imagem que me gelou por dentro. Era idêntica à Medonha. Mesmo cabelo, mesmo vestido branco, mesmo sorriso torto. Mas essa vinha com um livro, um volume grosso de capa escura. A legenda dizia que o conjunto era raro e vinha de uma coleção de bonecas fabricadas no interior do país nos anos 90, mas sem marca registrada. Chamei minha mãe para ver. Quando ela olhou para a tela, a expressão dela mudou.
Pegou a boneca da minha mão, comparou com a foto e perguntou: "Essa não é igualzinha à que você tem?" Eu disse que sim, e expliquei que queria comprar aquela da foto porque vinha com o livro, e eu colecionava os dois. Ela ficou me olhando, parada por alguns segundos. Depois respondeu com uma voz estranha, rouca, grossa, diferente da dela: "Eu posso te dar o livro, e a boneca nova também." E riu. Uma risada curta, seca, que me fez encolher no sofá. Minha mãe era da igreja, não falava palavrão, nem fazia brincadeiras assustadoras. Na hora achei que era só cansaço, ela tinha trabalhado o dia todo, e deixei pra lá. 2 dias depois, quando cheguei da escola, a boneca nova e o livro estavam sobre minha cama. O livro era grosso, devia ter umas 500 páginas, capa dura, com o mesmo desenho da boneca gravado em relevo. Perguntei para minha mãe onde ela tinha comprado, mas ela só disse que achou o jeito de conseguir. Perguntei para minha mãe onde ela tinha comprado, mas ela só disse que achou o jeito de conseguir. Quando insisti, ela desviou o olhar e respondeu: "Veio junto com a boneca. Eu nem lembro de ter pegado o pacote." Naquela noite, jantei e subi para o quarto. Eram umas 11h30 quando comecei a ler. Eu sempre lia antes de dormir. Era o único momento de silêncio na casa. O livro não tinha autor nem título. Era cheio de anotações em letras pequenas, quase apagadas, falando sobre confissões, relatos, datas antigas, algumas páginas manchadas. Eu lia rápido, imersa, até perceber que o relógio marcava 3 da manhã. Fechei o livro, botei sobre a mesinha ao lado da cama, junto de Medonha, e apaguei a luz. O quarto ficou silencioso, só o ventilador fazendo um barulho ritmado. Virei para o lado tentando dormir. Uns 20 minutos depois, ouvi um som seco, como se algo tivesse raspado no chão. Abri os olhos. A primeira coisa que notei foi o espaço vazio na mesinha. Medonha não estava mais lá. Olhei devagar para o chão. A luz fraca do corredor entrava pela fresta da porta. Me abaixei, o coração disparado. A boneca estava ali, deitada de lado, bem embaixo da cama. Os olhos pareciam mais escuros. O vestido, antes branco, agora tinha uma mancha escura, quase vermelha, na barra. Deve ser sombra, pensei. Peguei a boneca, coloquei de volta na mesinha e voltei para a cama, fingindo que nada tinha acontecido. Na manhã seguinte, minha mãe estava diferente. Falava pouco, evitava olhar para o meu quarto. Perguntei se ela tinha ouvido algum barulho de madrugada, mas ela só respondeu: "Dorme mais cedo, Helena. Fica lendo até tarde e depois sonha coisa à toa." Mas eu não sonhei, e as noites seguintes foram piores. Eu acordava com o mesmo som de arrasto vindo debaixo da cama. Às vezes, o livro estava aberto, em páginas diferentes das que eu tinha lido. A letra, antes quase apagada, parecia mais forte, mais nítida. Cheguei a achar que minha mãe estava mexendo nas minhas coisas, mas ela jurava que não. Na 5ª noite, algo mudou. Eu estava exausta, sem conseguir dormir direito. Decidi colocar Medonha dentro do guarda-roupa, entre as roupas, para ver se parava de ouvir os sons. Fechei as portas e deitei. Demorei para pegar no sono. Quando finalmente dormi, acordei com um estalo alto, como se a porta do guarda-roupa tivesse batido. Levantei de um pulo. A porta estava entreaberta e no chão a boneca caída virada para mim. Acordei minha mãe e pedi para a gente jogar fora. Ela não questionou, só me acompanhou até o portão. Era quase 4 da manhã. Coloquei a boneca dentro de uma sacola e joguei no lixo da calçada. O som do plástico rasgando me deu um arrepio, mas senti alívio. No dia seguinte, dormi bem. A casa ficou mais leve, o quarto silencioso. Fui para a escola, voltei à tarde, sentei para ler outro livro. Quando escureceu, subi para o quarto e, sem pensar, olhei para a mesinha. O livro preto ainda estava lá. Pensei em jogar fora também, mas a curiosidade me venceu. Abri na primeira página. No canto superior, em letra minúscula, havia um nome que eu nunca tinha notado: Helena. As páginas seguintes estavam em branco, todas. Fechei o livro e deixei sobre a cama. Desci para jantar. Mais tarde, quando voltei para o quarto, o livro estava aberto de novo. Na página em branco, agora havia uma linha escrita: "Ela sempre volta." Meu estômago virou. Peguei o livro e corri até o lixo do portão. A sacola com a boneca não estava mais lá, nem sinal do lixo da madrugada. Voltei para o quarto trancando todas as portas e janelas.
Dormi mal, acordando a cada barulho. No dia seguinte, contei para minha mãe o que tinha acontecido. Ela me olhou com calma e disse apenas: "Eu já tinha jogado fora antes de te dar." Fiquei parada, sem entender. "O quê?" "Essa boneca. Eu achei no fundo do armário da casa antiga. Achei que tivesse jogado fora há anos. Quando vi que era igual à da internet, pensei que você ia gostar. Eu não comprei nenhuma nova. Só limpei e embrulhei para te dar." Ela falava sério, mas parecia cansada, confusa. Naquela noite fui até o quarto e vi que o livro sumiu. Vasculhei tudo, olhei embaixo da cama, dentro do guarda-roupa, atrás das caixas. Nada. A casa ficou em silêncio por semanas. Eu consegui dormir melhor, ler outros livros, até me esqueci de medonha. Só que meses depois, quando minha mãe decidiu reformar o quarto, tirou a cama do lugar. E lá estava o livro. Sujo de pó, mas seco, como se tivesse sido colocado ali há pouco tempo. Quando ergui a capa, percebi que não havia mais páginas, só uma foto colada na parte interna. Uma menina, da minha idade naquela época, segurando a mesma boneca. Nenhuma marca de umidade, nenhuma poeira por baixo, como se alguém tivesse colocado o livro ali naquele dia. Ela me chamou, sem dizer nada, e me entregou. Eu não quis abrir, mas uma parte de mim precisava saber. Quando ergui a capa, percebi que não havia mais páginas, só uma foto colada na parte interna. Uma menina, da minha idade naquela época, segurando a mesma boneca. Atrás da foto, um rabisco curto feito à mão. Colecionadora número 8. A gente queimou o livro no quintal naquela mesma noite. Nunca mais vi a boneca e nunca mais comprei nenhuma. Mas às vezes, de madrugada, quando o vento bate nas frestas da janela, juro que ouço um som leve, como se algo pequeno e de porcelana se movesse pelo chão. E mesmo sem querer, sempre olho para o lado da cama, só para ter certeza. Eu lembro claramente daquele dia, mesmo depois de tantos anos. Eu tinha 9 anos e era uma tarde abafada de verão. Minha mãe trabalhava numa farmácia que ficava numa rua cheia de lojinhas e ao lado dela tinha um bazar pequeno, desses que vendem de tudo, brinquedo, panela, enfeite, até coisa usada às vezes. Ela me contou depois que, quando passou por lá, viu 2 bonecas grandes, de pano e plástico, sentadas na prateleira. Uma delas chamou a atenção dela porque, segundo ela, era parecida comigo. Mesmo achando caro, acabou comprando e me deu de presente naquele mesmo dia. Quando ela chegou em casa e tirou a boneca da sacola, eu não sei explicar direito o que senti. Ela era grande, quase do meu tamanho, e o rosto era meio estranho. O sorriso era torto e os olhos de vidro pareciam molhados, como se refletissem a luz diferente. Minha mãe achava linda, mas eu achei desconfortável. Tentei disfarçar, agradeci e coloquei no canto do quarto, perto da janela. À noite, quando fui dormir, lembro que olhei para ela e tive a impressão de que o rosto estava virado um pouco mais para mim do que antes. Nos dias seguintes, eu tentava ignorar. De manhã ela parecia normal, mas à noite era diferente. Eu dormia com a luz do abajur acesa e às vezes achava que o brilho batia nos olhos da boneca de um jeito que parecia que ela estava olhando direto para mim. Uma noite, acordei com um barulho seco e algo batendo na minha cabeça. Era a boneca. Ela tinha caído da cadeira ao lado da cama, direto no meu rosto. Doeu. Eu chorei e gritei chamando minha mãe. Quando ela entrou no quarto e acendeu a luz, viu a boneca no chão e ficou meio assustada também. Disse que devia ter sido o vento, mas a janela estava fechada. Depois daquela noite, pedi para deixar a boneca fora do meu quarto. A gente colocou ela na sala, em cima do sofá. Por um tempo eu até esqueci dela. Só que minha mãe começou a comentar umas coisas estranhas. Dizia que, de vez em quando voltava do trabalho, achava a boneca virada para a direção da televisão, como se alguém tivesse mexido. Eu não acreditava, achava que ela devia estar cansada. Mas no fundo aquilo me deixava desconfortável. Uma noite cheguei da escola e a encontrei no chão, encostada no pé do rack, com uma das pernas virada para trás. Minha mãe jurou que não tinha mexido. As semanas foram passando e o clima em casa começou a ficar pesado. A gente brigava à toa, minha mãe estava sempre nervosa. Um dia, ela se irritou de vez. Disse que não aguentava mais aquela boneca e que ia dar para a filha de uma amiga dela. Eu fiquei aliviada. No mesmo dia, ela levou a boneca.
Quando voltou, contou que a deixou na casa da amiga e que, quando saiu, viu a boneca sentada no sofá, de frente para a televisão. Falou isso rindo, mas dava para ver que ela também estava tentando não pensar muito. Meses depois, a gente foi visitar essa amiga. Logo que entrei na sala, vi a boneca jogada num canto, rasgada, com o rosto sujo e um dos olhos afundados. Parecia ter sido chutada várias vezes. A filha da amiga, a Valéria, me puxou de lado e contou que desde o dia em que a boneca chegou, a casa estava diferente. Disse que a mãe dela achava que era coincidência, mas que as coisas começaram a sumir, portas batiam do nada, e a boneca aparecia em lugares diferentes. Teve uma noite que o pai dela acordou com um barulho na cozinha e encontrou a boneca caída no meio do chão, de frente para a porta do quarto. Valéria falou que começou a sentir medo de ficar sozinha em casa. Disse que às vezes acordava com a sensação de que tinha alguém sentado na cama dela. Ela não acreditava em nada estranho, mas a boneca deixava ela nervosa de um jeito que não dava para explicar. Eu entendi exatamente o que ela quis dizer. A gente decidiu, juntas, acabar com aquilo. Pegamos a boneca escondidas. A mãe dela tinha colocado num canto do quintal, como se não quisesse mais ver. Era começo de noite e a rua estava quase deserta. Fomos até a esquina, onde tinha uma boca de esgoto aberta. Antes, pegamos um pedaço de madeira e batemos na boneca até ela rasgar por inteiro. Nenhuma de nós falou nada, só ouvia o barulho oco da madeira e o som do pano rasgando. Depois, jogamos tudo no esgoto e ficamos ali, olhando o buraco escuro por alguns segundos. Quando viramos as costas, percebi que um pedaço de pano tinha ficado preso na grade de ferro, balançando com o vento. Pensei em puxar, mas Valéria me apressou, dizendo para irmos logo. Nunca soube se aquele pedaço caiu depois, ou se alguém o pegou. Quando voltamos, a casa da Valéria estava silenciosa e a mãe dela parecia aliviada. Talvez tenha notado que a boneca não estava mais lá, ou talvez a gente mesma tenha acabado contando, meio sem querer. De qualquer forma, ela não perguntou muito, só disse que finalmente ia poder dormir tranquila. Depois daquele dia, tudo realmente voltou ao normal. Ela nunca mais comentou nada, e minha mãe também não quis mais falar sobre o assunto. Por muito tempo, eu tentei esquecer, mas de vez em quando eu era mais nova, sonhava com a boneca. Não era nada absurdo. Eu só via ela sentada, de costas, como se estivesse esperando alguém. Com o tempo, os sonhos foram sumindo e a lembrança ficou guardada no fundo da cabeça. Às vezes, quando via uma boneca em vitrine, sentia um desconforto leve, mas me convencia de que era coisa da minha cabeça. O tempo foi passando. A escola, os amigos e outras preocupações foram ocupando espaço, e aquele medo antigo virou apenas uma história estranha da infância, ou pelo menos era o que eu tentava acreditar. Alguns anos depois, já adolescente, eu fui passar uns dias na casa da Valéria. A gente estava mexendo em umas caixas antigas que ficavam no quartinho dos fundos. Eram coisas velhas que a mãe dela nunca tinha jogado fora. Quando abrimos uma das caixas, tinha um monte de tralha misturada. Brinquedos, revistas, roupas antigas. No fundo, entre pedaços de pano e fita, encontrei um pedaço de plástico duro, redondo, com um buraco no meio. Era um olho de boneca, igualzinho ao da que a gente jogou fora. Fiquei parada olhando aquilo por uns segundos. Valéria olhou também, meio sem graça, e disse que provavelmente era de alguma outra boneca antiga. Eu quis acreditar, mas não consegui. Peguei o olho, olhei de perto e vi um arranhão fino na borda, igual ao que a boneca tinha depois da queda no meu quarto. O mesmo corte. Joguei de volta na caixa e fechei a tampa. A gente saiu do quartinho sem dizer mais nada. Naquela noite, dormi mal. Não porque achasse que algo ruim ia acontecer, mas porque pela primeira vez em anos senti de novo aquela sensação antiga de estar sendo observada, mesmo sem ninguém por perto. No dia seguinte, fui embora cedo. Desde então, nunca mais voltei lá, nem quis tocar nesse assunto. Hoje, já adulta, eu penso que talvez a boneca nunca tivesse nada de especial. Pode ter sido coincidência, puro acaso, e a gente era só criança impressionada. Mas, ao mesmo tempo, tem algo que ainda me incomoda. Aquele olho que eu vi na caixa, eu sei que era o mesmo, e o que me perturba não é o fato de ele ainda estar lá. É pensar que alguém, em algum momento,
Teve que tirá-lo dali, guardar e colocar de volta. Um amigo meu me contou uma história há alguns anos e até hoje eu não consigo esquecer. Não foi do tipo que a gente ouve e ri depois. Era o jeito como ele falava, sério, sem tentar me convencer de nada, só relatando. Disse que aconteceu quando ele ainda morava com os primos numa casa antiga, afastada, rodeada de morro e mato por todos os lados. Aquelas casas em que o silêncio da noite pesa tanto que parece que o ar prende. Tinham um cachorro grande, o tipo que latia para qualquer coisa, mas naquela casa ele vivia quieto, sempre deitado perto da porta, como se preferisse não olhar para o escuro lá fora. Ele contou que, na sala, tinha um boneco de barro, um troço pequeno, meio rústico, com uns desenhos estranhos no rosto. Parecia uma peça artesanal, mas o formato era esquisito. O corpo todo torto, a cara mal feita, os olhos fundos. Já estava lá quando a família se mudou, e ninguém sabia de onde veio. Ficava parado no canto da estante, perto da TV, sempre olhando para o mesmo lado. Ele dizia que aquele boneco deixava o ambiente pesado, mas a mãe achava bobagem. Numa noite de chuva fraca, eles estavam vendo televisão. Só ele e os primos. A janela fechada, o som das gotas no telhado, tudo normal. Até que ouviram um taque seco, como se algo tivesse caído. O boneco estava virado de cabeça para baixo no chão. Nenhum deles tinha se mexido e a TV continuava ligada. Nenhuma vibração, nenhum vento. Só o som da chuva, abafado, como se o mundo lá fora tivesse parado. Um dos primos ainda brincou que devia ser o vento, mas o vidro estava fechado. E o vento, naquela hora, vinha do outro lado da casa. Colocaram o boneco de volta no lugar, mas ninguém conseguiu se concentrar na TV depois disso. Aquele silêncio desconfortável tomou conta, e sem querer, todo mundo olhava para ele de vez em quando, como se esperasse que se mexesse de novo. Nos dias seguintes, ele começou a notar pequenas coisas. O boneco mudava de posição. Às vezes estava virado um pouco para a esquerda, às vezes para a direita. Jurava que ninguém mexia. Achou que podia estar imaginando, mas um dos primos comentou a mesma coisa. A mãe dizia que era coisa da cabeça, que eles precisavam parar de criar história. Até que, numa manhã, ele percebeu que o boneco estava com uma rachadura no rosto, bem no canto da boca. Parecia recente. Ele perguntou se alguém tinha derrubado, mas todos negaram. Foi aí que decidiram dar fim naquilo. Atrás da casa tinha um pequeno penhasco, com mato alto e pedras lá embaixo. Eles pegaram o boneco e jogaram dali. Viram ele sumir no escuro. Ouviram o barulho seco do barro quebrando. Voltaram para casa aliviados, rindo, como se tivessem se livrado de uma besteira. Por uns dias tudo ficou normal, mas uns 3 dias depois, ele levantou cedo para cuidar das galinhas, ainda meio sonolento. Quando abriu a porta do galinheiro, sentiu o corpo travar. O boneco estava lá, no canto encostado na parede, coberto de barro seco. As rachaduras pareciam diferentes, como se tivessem se fechado e aberto de novo. Ainda assim, estava inteiro demais para quem tinha despencado do penhasco. Ele disse que ficou uns segundos sem reação, só olhando. Pegou com um pano e levou para casa. Ninguém quis tocar. Os primos juraram que não tinham feito brincadeira. Um deles até foi olhar o matagal. Impossível descer lá sem se machucar. Pensaram em enterrar, mas no fim deixaram o boneco de volta na estante. Era como se ninguém quisesse provocar de novo o que quer que fosse aquilo. Um dos primos sugeriu que talvez fosse pior mexer de novo, que certas coisas, quando voltam, é melhor fingir que nunca saíram do lugar. A mãe concordou em silêncio, e o boneco ficou ali, imóvel, como se observasse a casa inteira. Nos dias seguintes, o silêncio da casa começou a mudar. Primeiro eram só estalos leves, depois barulhos à noite, cadeira arrastando, copo mexendo. Depois disso, começaram os barulhos à noite. Coisas leves, tipo cadeira arrastando, copo mexendo. Ele tentava se convencer de que era o vento ou bicho. Só que de manhã nada estava fora do lugar. Uma vez, ao sair para o quintal, viu pegadas fundas no barro, bem ao lado da porta dos fundos. Pareciam pequenas, mas o suficiente para alguém pesado. As galinhas estavam agitadas, algumas penas espalhadas. Contou só para os primos.
Até que numa noite o som foi mais alto, madeira estalando. Ele correu para a sala e viu o armário com a porta caída. O boneco tinha sumido. Procuraram pela casa toda, sem achar. Na manhã seguinte, encontraram ele no quintal, embaixo da janela do quarto dele. Foi aí que ele perdeu a paciência. Enrolou o boneco num pano, colocou no carro do tio e dirigiu até uma área onde o pessoal jogava entulho. Enterrou fundo, sob pedaços de madeira e terra molhada. Voltou sem olhar para trás. Depois disso, nunca mais viu o boneco. Mas as coisas começaram a dar errado de novo. As galinhas começaram a sumir, o cachorro passou a latir todas as noites para o matagal e o clima da casa ficou estranho, pesado, tenso. Ele disse que se mudou pouco tempo depois, quando a mãe resolveu vender o terreno. Quando me contou isso, ele parecia desconfortável, como se ainda sentisse alguma coisa quando lembrava. Disse que até hoje evita qualquer coisa feita de barro e que nunca mais quis ter nada decorativo em casa. Eu, sinceramente, não sei o que pensar. Pode ter sido coincidência, pode ter sido alguma pegadinha de mau gosto, mas o jeito que ele contava, a voz embargada quando falava do boneco reaparecendo no galinheiro, não parecia invenção. Tem histórias que não precisam de explicação para assustar. Basta uma lembrança estranha, um objeto fora do lugar, e a dúvida fica ali, crescendo dia após dia, até parecer parte da casa.